só quis saber que és o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder. Alô, boa noite para todos vocês. Estou aqui neste sábado para compartilhar com todos a palavra de Deus e conversarmos um pouco também sobre essa semana, que é uma semana especial, é a semana em que comemoramos a Páscoa. E também é importante nós lembrarmos os eventos que é essa semana, que a gente chama de semana de Páscoa, que é uma tradição da igreja cristã, que é guardada por muitas pessoas também. A gente não deve nunca esquecer do sentido dessa semana, que a gente chama de Semana Santa. Na quinta-feira, Jesus participou da mesa com os discípulos e a seguir foi traído, foi preso na madrugada, na sexta-feira crucificado e morreu na cruz. E nós queremos sempre lembrar da situação, ele veio para este momento. A gente não pode esquecer que o sentido do sofrimento de Jesus não é um sofrimento em vão, é um sofrimento que nos favorece de alguma forma, que nos dá garantia de que ele sofreu para nos garantir uma vitória além dessa vida terrena que nós temos. E eu quero já começar falando um pouco da ressurreição de Jesus Cristo, falando de uma situação muito interessante. Eu gosto muito da passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Está aqui no Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho no capítulo de número 24. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou fazer aqui uma leitura bem por cima do assunto, do tema aqui, que fala no caminho de Emaús. A gente vê aqui que já tinha acontecido a situação da via dolorosa, da crucificação, da morte, né? Do terremoto, de Jesus liberar o perdão aos seus seguidores. O meu amigo Renato está aí. Bem-vindo, Renato. Deus te abençoe. Leandro, muito obrigado também, Leandro. E aqui vemos agora a situação, depois que ele morreu, que ele foi tirado daquela cruz, foi colocado no sepulcro alugado, como diz, que não era dele, era um sepulcro de José de Arimateia. Agora havia uma situação, todo aquele povo que o seguia, que o vira fazer muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres, agora cada um estava seguindo para o seu caminho. E agora o que fazer? Diante de uma situação tão calamitosa, porque alguns acreditavam piamente que Jesus ia superar tudo naquele momento. Alguns acreditavam que ele viria para ser aquele que iria resgatar Israel do domínio romano. Queria libertar Israel daquela situação de humilhação, de ser escravizado naquela situação. E ele colocado numa cruz no meio de dois ladrões, sendo ele inocente, mas ele foi fiel até o final ali. E ele morreu. Para muitas pessoas, aquilo parecia o fim. Parecia o fim. E agora é a hora de seguir, de tocar a vida. Seguir em frente, talvez com desesperança, já com incertezas. E vemos aqui esse evento após a ressurreição, em que ele encontra com dois dos seus discípulos descendo para Emaús, que eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos
Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E ele perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E uma coisa, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Eles já estavam desanimados, desesperançados, sem esperança nenhuma. A esperança deles, na mente deles, tinha morrido com Jesus. Tinha sido eliminada na cruz. Mas ali estava uma surpresa. Jesus apareceu para eles, sem que eles o reconhecessem, que é o que é interessante aqui. Conversou com eles por 11 quilômetros, caminhando por uma estrada. Eles chegaram até a casa deles. E na hora que eles fizeram a intenção de entrar em casa, já estava quase escurecendo. Jesus fez que ia sair e ir embora para outro caminho. Eles convidaram que ele ficasse, porque já era tarde, que não era bom um viajante ficar andando pela estrada à noite. Então convidou Jesus para entrar e ceiar com eles. E naquele momento em que eles estavam se preparando para cear, depois daquela conversa de 11 quilômetros, em que eles descreviam tudo que Jesus tinha feito, quando Jesus pegou o pão para partir, ele se fez reconhecer por eles. Mas foi algo muito rápido. Ele se fez reconhecer por eles, e ao mesmo momento em que ele fez aquilo, partiu o pão, ele sumiu de diante dos olhos deles. E uma coisa que me faz pensar nesse texto é o sentimento deles a partir daquela hora. Eles diziam o seguinte: olha, não nos ardia o coração enquanto falávamos com ele pelo caminho? Quantas pessoas são visitados por Deus? Quantas pessoas são visitadas por Jesus nas suas vidas? Muitas vezes recebem palavras no coração, palavras de esperança, palavras de renovo, mas não conseguem perceber em suas vidas a presença de Deus querendo falar com elas. Na Páscoa, a palavra que eu posso dizer que é a palavra-chave para nós que cremos em Deus é esperança. A Páscoa ela tem um sentido desde lá do Antigo Testamento para os judeus, que significa, depois de 450 anos de escravidão, a libertação do sofrimento egípcio, o passar pelo meio do mar que se abriu milagrosamente pelo poder de Deus, o caminhar no deserto, ser alimentado de maneira milagrosa, ter a sede saciada de maneira milagrosa, vencer inimigos muito mais poderosos do que eles de maneira milagrosa e chegar a uma terra prometida. E para nós cristãos, o sentido ainda é o mesmo. Caminhar diante das dificuldades, ter escape das dificuldades, ter escape dos problemas de forma milagrosa, porque Deus está agindo em nossas vidas para nos beneficiar. Entendendo que Ele está conosco no caminho, está conosco no processo, está conosco na caminhada. Ele é aquele que faz a promessa, mesmo diante da aparência de derrota, como aquela cruz simbolizava para os discípulos naquela época, era a certeza de que a morte não é maior do que Deus. A morte não é maior do que a promessa de Deus. A esperança daquele que crê em Deus se renova todos os dias. E a palavra que eu tenho para trazer para cada um de nós nesta noite é uma palavra de esperança. Esperar em Deus. Eu lembro muito Fico imaginando aquela cena. Eu queria ter a oportunidade de ver aquela cena. Daquelas duas mulheres, as Marias, que foram ali no sepulcro para
ver o corpo do Senhor, preparar o corpo do Senhor, e chegando lá, serem recebidas, primeiramente por um anjo que disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. E depois, quando elas foram insistindo para ver o mestre, chegando lá, o próprio mestre se colocou diante delas. E elas se espantaram. E ele teve que lembrar para elas que ele falou que ressuscitaria. Que ele falou que iria vencer. Mas muitas vezes a palavra de Deus em nossas vidas é falada. Nós estamos com um bloqueio. Muitas vezes é emocional. Muitas vezes é mental, é uma distração. Que a palavra ela vem para nós. Nós ouvimos a palavra, mas não compreendemos o sentido da palavra. E ele falou o tempo todo do milagre, como se dissesse: não importa o que acontecer, mantenha acesa a chama da esperança. Confiar em Deus, acreditar que a promessa dele, ela nunca vai falhar na vida daqueles que confiam e creem nele. E Deus é tão misericordioso que nesses dias que nós estamos passando de dificuldades realmente, dias de incertezas, nós não sabemos o que está acontecendo de verdade, a gente escuta muitas coisas, mas nós temos que ter certeza e convicção de uma coisa: a palavra de Deus é fiel, a promessa dele é verdadeira, e é nessa promessa que nós temos que depositar a nossa vida, a nossa confiança. Surge muito bem aquela vontade de sair, de fazer alguma coisa diferente, porque a gente não entende. Mas olha, Deus nos fez promessa. Ele falou das aflições, falou das dificuldades, falou das doenças que poderiam vir, falou das perseguições dos últimos dias, falou de tudo isso. Nós não somos pegos de surpresa. Cada um com sua dificuldade, tanto que ele fala na sua palavra que quem quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Ele já estava falando para os discípulos que cada um de nós tem uma cruz para carregar, mas que a cruz mais pesada, a cruz com mais dificuldade, a cruz com mais sofrimento foi a que ele carregou, porque ele preferiu, ele escolheu trocar de lugar com nós e nos deu um fardo leve e suave para carregarmos. E esse fardo leve e suave, ele passa pela nossa responsabilidade de vivenciarmos a fé, para que possamos compartilhar esta fé. Eu não posso falar que eu vivencio, que eu tenho fé, se eu não vivo conforme Deus espera de mim, de cabeça erguida, com a certeza de que Ele está me guardando a minha casa, a minha família, os meus amigos, a minha igreja, diante das situações que nós estamos vivenciando. Eu não posso mostrar para o mundo a fé que eu não vivo. E a fé que nós temos que mostrar para as pessoas não é uma fé que parou numa cruz. É uma fé que foi além da cruz. É uma fé que está além das dificuldades. É uma fé que está além do sofrimento. É uma fé que está além da incerteza. E é uma fé que está, inclusive, além da morte. Porque sabemos que temos poderes dados por Deus para vencer tudo neste mundo, inclusive a morte. Porque nós sabemos que a morte, ela não é o final para aqueles que creem em Deus. Nenhum de nós quer passar por isso antes do tempo. Mas temos que confiar que Deus está com suas mãos estendidas sobre nós. Ele nos faz promessa de vencer o mundo. Nos faz promessa de caminhar em vitória. Nos faz promessa de estar sempre com a disposição dele para nos ouvir, para nos compreender, para nos abraçar, para cuidar de nós como filhos e ele como Deus. Então, nesta noite, é a noite de sábado, quase na hora, no passado, em que as mulheres foram ao sepulcro, temos que entender que a ressurreição de Cristo tem que ser constante em nós. No domingo de Páscoa, é quando nós comemoramos a ressurreição, a renovação da vida. Não mais uma vida que traz
tristeza, uma vida de disputas, uma vida de fraquezas, mas a renovação da vida, a renovação da esperança, quando podemos dizer que ele não está no sepulcro, que ele ressuscitou, e que muito mais do que isso, ele não apenas ressuscitou, ele vive para sempre e ele está em nós, que somos continuadores da mensagem do Evangelho de Cristo. Temos que começar a pensar, nós como igreja, que dessa vez não poderemos estar nos nossos templos reunidos, fazendo aquelas programações de Páscoa maravilhosa, com as crianças cantando, com uma mensagem maravilhosa no púlpito. A igreja muitas vezes enfeitada, com cantata, com corais. Estamos hoje dispersos, como aconteceu com os discípulos naquela época. Quando Jesus morreu na cruz, eles se dispersaram. Uns para uns cantos, outros foram para Emaús, outros foram para Jerusalém, outros ficaram na casa de Maria, a mãe de Jesus, de repente consolando. Mas quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi mandar que eles se reunissem, porque ele tinha um encontro marcado com eles. Da mesma forma, Jesus tem todos os dias um encontro marcado conosco. A cruz não venceu. O sepulcro não o aprisionou. A morte não o derrotou. A Bíblia fala que, isso nos conta o apóstolo Pedro, em sua carta, que Jesus Cristo, após ele morrer naquela cruz, ele foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão e tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Então podemos dizer que ele vive. Ele esvaziou aquele lugar de sofrimento e trouxe esperança até para aqueles que haviam morrido antes da sua ressurreição. E mostrou para Satanás que a morte não pertence mais a ele, que o inferno também não pertence mais a ele, mas que tem alguém maior, e esse alguém maior, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem nós servimos. E que nesta noite nos convida a refletirmos sobre a renovação da esperança. Como está a sua vida? Em quem você tem esperado? Como está o seu ânimo? Como está a sua certeza, a sua convicção? Como está a tua esperança? O apóstolo Paulo ele fala que se nós esperarmos nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança não está nesta terra. Vivemos aqui, temos responsabilidades aqui. Precisamos cumprir sim as nossas responsabilidades enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto cidadãos. Mas a nossa esperança, ela não está neste mundo. A nossa esperança, ela está além deste mundo. A nossa esperança está na eternidade, na glória, na presença do Deus Todo-Poderoso, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós, venceu a cruz, venceu o sepulcro, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo e vive e reina para todo sempre em nossas vidas, e vive e reina para todo sempre. E está no controle de todas as coisas. O mundo pode não compreender. O mundo pode não levar a sério, de repente, as mensagens que nós falamos. Mas a nós cabe pregar, cabe anunciar, cabe dizer a verdade. E entender que, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, o nosso coração arde o tempo todo com a presença de Deus, porque Ele habita em nós. O fogo do seu Espírito arde em nossas vidas. E Deus quer que nós venhamos incendiar esta nação com a palavra dEle, com a presença dEle. Anunciar às pessoas que temos uma Páscoa de um Cristo vivo. Não é a Páscoa do chocolate, mas é a Páscoa do Cristo vivo. A Páscoa daquele que venceu todas as coisas e nos fez capazes também de sermos mais do que vencedores, não por nós, mas por meio dele. Ele abriu o caminho da vitória para nós.
Ele abriu o caminho que nos leva a Deus. E aquele que quiser a oportunidade de chegar até Deus, o caminho está livre. O único passo é entregar a vida a Jesus Cristo, que entregou a vida por nós, como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele está vivo e que reina para todo sempre. Assumindo-se pecador, reconhecendo que precisa ser perdoado, que precisa ter uma vida transformada, para experimentar a verdadeira Páscoa do renascimento, Páscoa da vida nova em Jesus Cristo. Por isso que a gente sempre, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente fala da velha criatura e da nova criatura. A velha criatura tinha a vida velha, longe de Deus, sem o conhecimento e temor de Deus, sem a convicção do poder de Deus em sua vida, do que Deus podia fazer e pode fazer. A nova criatura vive pela fé. Tem a esperança renovada todos os dias. E é essa palavra de esperança, a mesma que o Senhor deixou para os seus discípulos no caminho de Emaús, está aqui na palavra de Deus. Essa mesma palavra que Ele falou para eles, ao partir do pão, os fez entender que não importa a circunstância, não importam as situações, não importa o que nós estamos passando, Ele está conosco. E que nesta noite Ele possa fazer morada em nossas vidas, em nossas casas, principalmente em nossos corações, para que venhamos ter a esperança renovada. Esperança da presença dEle, a esperança do cuidado dEle, a esperança de dias melhores, sabendo que Ele nos chamou para ser filhos. Eu quero dizer algo para vocês, que nenhum de nós o escolheu. Na verdade, Ele nos escolheu. E é um grande privilégio fazer parte da família de Deus e poder compartilhar essa palavra de esperança. E olha, é uma esperança que não desaponta, como diz o apóstolo Paulo. Até porque muitas vezes nós estamos em situações difíceis, mas precisamos falar de esperança. As cartas mais maravilhosas, mais lindas do apóstolo Paulo, quando você lê a carta aos Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Muitos discípulos, diante de situações de perseguição, como o caso do próprio apóstolo Pedro na sua carta, a carta aos Hebreus também, carta de período de perseguição, mas é palavra de esperança, porque Deus está acima de tudo que nós experimentamos, está acima de tudo que nós passamos. E eu quero trazer para vocês esta palavra de esperança. Orar com vocês nesta noite, por dias melhores, sabendo que nenhum dia, por mais escuro que seja, tem capacidade de anular em nossas vidas a presença de Deus. Nenhuma dificuldade, por pior que pareça ser, tem poder para esconder o poder de Deus de nós. Os ouvidos deles estão abertos. Os olhos deles estão sobre toda a terra. E as mãos deles estão prontas para proteger, para abençoar, para cuidar. Ele não deu o filho dele em vão. Algo tão precioso, um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho pereceu na cruz, ressuscitou no terceiro dia para nos dar a oportunidade de vida eterna. Então, olha o tamanho do amor de Deus por nós. Olha o tamanho do presente que Ele ofereceu por nós. Simplesmente porque Ele nos quer ter como filhos e como filhas que acreditam nele, que confiam no cuidado dele. E nesta oportunidade eu quero orar com você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar
pelos seus sonhos, seus planos. Não desanime. Confie no que Deus pode fazer. Oremos nesta hora. Amado Deus, Pai querido e santo, eu te dou graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações, ó Deus. A tua palavra, Pai, nos diz que os teus ouvidos não estão, ó Deus, fechados para que não possam ouvir. E que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar. Então, nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, nosso único Senhor e Salvador, ó Deus, a quem o Senhor, por amor de nós, ofereceu para sofrer uma morte tão humilhante, uma morte de cruz. Mas ele, ao terceiro dia, Senhor, ele ressuscitou para nos garantir a entrada, Deus, no teu reino. Eu venho te pedir, ó Deus, que esses dias, Pai, em que estamos celebrando, Pai, o período de Páscoa, a Semana Santa, quando nós relembramos todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a tristeza e dor naquela cruz, e também a vitória da ressurreição, que o Senhor, Deus, venha nos dar dias de mais esperanças, ó Deus. Olha para o Brasil, olha para a tua igreja, olha para os necessitados, aflitos e oprimidos que nesta hora tanto sofrem, Senhor. São dias de incertezas, ó Pai. E só ao Senhor nós temos como recorrer e ter certeza e convicção que teremos resposta, meu Deus. Continua cuidando, Deus, da tua igreja. Continua cuidando do teu povo, Senhor. De todos aqueles que colocam suas necessidades em suas mãos. Que confiam, Pai, que o Senhor tem poder para fazer, e o Senhor pode fazer, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus. E o Senhor prometeu em sua palavra que quando nós orarmos, crendo, pedindo alguma coisa, que o Senhor faria. Então, nesta hora, Pai, eu junto a minha voz, a minha fé, a minha oração, ó Deus, com outras vozes, outros corações, dos meus irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ó Deus, pedindo pelo Brasil, pelo nosso mundo, ó Deus, que está sendo varrido, Pai, por tantas coisas ruins, tanta maldade, tanta corrupção, tanta enfermidade. Ó Deus, estenda a tua mão nesta hora, Pai, limpa, Pai, a nossa nação. Cuida, Senhor amado, da nossa terra, do Brasil, Senhor amado, que o Senhor tem promessa que o Brasil seria um celeiro para alimentar o mundo, para entregar a tua palavra. Cuida, Senhor, desse país, meu Deus. Transforma, Pai, a tua igreja, Pai, o teu povo, naquele povo da forma que o Senhor quer. Responde as orações que são colocadas diante do Senhor, meu Deus. Abre porta de vitória. Ó Deus, abençoa famílias, une, Pai, familiares, ó Deus. Cria harmonia, paz, na certeza da tua presença. Que possamos todos os dias compreender, ó Pai, que o Senhor está conosco, ó Deus, em toda a situação. E que no símbolo do partir do pão, ó Deus, nossos olhos e corações se abram para compreender que o Senhor está conosco todos os dias e todos os tempos. Nos guarda, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Perdoa nossos pecados em pensamentos, palavras e obras que temos cometido. Eu continuo orando pelo irmão Paulo Roberto, Senhor. Continua trabalhando na vida do teu filho, Pai amado. A tua filha Maria José. Vai cuidando, Deus. Protegendo. O Senhor, Pai, tem trabalhado. Eu te agradeço pelo que o Senhor já tem feito na vida dele. Mas nós queremos ver, Pai, a vitória completa, Pai, na vida do teu filho. Porque temos visto a tua forte mão cuidando dele e de muitos outros. Que a tua igreja, meu Deus, venha ser, ó Deus, esta bandeira, para que todos possam perceber a tua presença em nós. Ser conosco, meu Deus. Firma e confirma a tua igreja. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Oh Deus, continua cuidando de cada um dos teus filhos. Vejo aqui pedidos de visitação, né? A senhora Neide Juliana, que a nossa irmã Sandra colocou aqui. Também deve estar adoentada, também internada, como estão alguns dos nossos irmãos. Eu venho pedir que Deus esteja visitando e cuidando de cada uma dessas pessoas.
São muitas pessoas que realmente estão adoentadas, estão internados. Mas vamos manter firme a confiança. Nós temos que portar essa mensagem de esperança, mensagem de confiança, mensagem de fé. Vamos ser porta-vozes de coisas boas, de coisas maravilhosas, porque Deus está conosco. Vamos confiar, Sandra, que Deus vai fazer uma obra na vida dela, como já tem feito, porque Ele é um Deus verdadeiro, um Deus de poder. Vamos confiar, porque Deus realmente está cuidando dos seus. E continuar orando pela igreja do Senhor, pelas nossas vidas e pelo que nós esperamos dele. Não vamos desanimar, vamos acreditar que Deus pode fazer, Ele quer fazer, e vamos também acreditar que Ele está fazendo. Claro, né, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, os bombeiros, policiais, guardas municipais, os carteiros. Muitas pessoas não pararam de trabalhar, não podem abraçar essa quarentena. Então vamos confiar que Deus está protegendo cada uma delas e a cada um de nós também. Vamos estar cuidando uns dos outros, tomando todo o cuidado, para que Ele possa estar nos abençoando. Eu quero pedir que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, as suas famílias, a sua casa. Quero desejar aqui, antecipadamente, uma boa Páscoa para vocês, né? Lembrando que Páscoa significa passagem, tá? De uma vida de sofrimento para uma vida de vitória, renovação de vida, renovação de esperança. E é nessa esperança de dias melhores que eu me despeço de vocês, pedindo que Deus nos abençoe, porque a cruz não tem condição de vencer a Cristo. E a luta e as provas não vão nos vencer, porque nós estamos em Cristo. Deus nos abençoe. Eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.